Olá, paz do Senhor Jesus a todos, né? Vamos estar iniciando aqui a palavra de hoje, né? O vídeo de hoje apresentando o nosso Projetando 2026, né? Quem esteve lá no culto com a gente já tem disponível essa folhinha aqui. Quem quiser, né? Quem estiver longe, quiser imprimir aí, é só pedir que a gente envia para você em PDF também, onde a gente tem aqui os 12 meses do ano, nessa primeira parte aqui, para a gente colocar os nossos principais objetivos para cada mês. E aqui atrás, para a gente rasgar o nosso coração para o Senhor, né? Colocar de diante dele as nossas petições, declarar aquilo que a gente almeja para esse ano de 2026. Amém? Nós estamos hoje no terceiro vídeo, né? Já apresentamos o mês de janeiro, já apresentamos o mês de fevereiro e hoje estaremos apresentando o mês de março. E a palavra que eu quero trazer, ela está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. A gente vai fazer a menção da leitura a partir do verso 22, que diz assim: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Esse ano, o nosso tema anual é o ano mantendo a chama acesa, né? Que é uma palavra que já foi ministrada ontem, e que está lá em Levítico 6,13, e é uma palavra tremenda, porque traz para nós a responsabilidade, né, de sermos sacerdotes de Cristo, sacerdotes do Senhor. E pensando a respeito dessa chama, pensando a respeito dessa responsabilidade, a gente se depara aqui com a palavra, né, onde diz que Davi foi encontrado pelo Senhor, né? E ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele fará tudo que for da vontade do Senhor. E para quem não conhece a história de Davi, gostaria de te convidar a estar lendo a palavra de Deus, para que você venha se aprofundar. E aqueles que já conhecem, né, sabe que a gente está falando aqui de um homem que não foi um homem perfeito. Pelo contrário, Davi, ele deixou para nós, né, um exemplo de adoração. Ele foi um homem de guerra, um homem de muitas conquistas, porém foi um homem que também errou muito. Foi um homem que caiu em adultério, foi um homem que foi omisso com os seus próprios filhos, né, que teve que, como consequência, não é castigo, viu, irmãos? Como consequência das suas más escolhas, né, das suas más decisões, ver que a espada, né, não se apartasse da casa dele. Então nós vimos os filhos dele fazendo mal uns para os outros, inclusive Absalão, né, a gente vê que ele se volta contra o próprio pai. Então a vida de Davi não foi um mar de rosas, mas quando a gente vê aqui o Senhor falando que Davi era um homem segundo o coração dele, o que a gente logo imagina de cara? Que ele era um homem que tinha uma vida perfeita, ele era um homem que só vivia de vitórias e de glórias, e não é dessa forma. O que a palavra de Deus ela está falando aqui, a respeito de ser um homem segundo o coração de Deus, é uma pessoa que ela erra, mas que ela se arrepende daquilo que ela fez. E ela confessa e ela se derrama na presença do Senhor, buscando o perdão de Deus, né? É uma pessoa que ela vai fazer, como a gente viu aqui, ela vai fazer tudo que for da vontade do Senhor. Isso não quer dizer que em algum momento da vida dela, ela não vai fazer aquilo que desejava no coração dela, não. Mas é uma pessoa que ela vai ver se a vontade dela está alinhada com a vontade de Deus, né? E é isso que nós precisamos fazer para que nós venhamos ser pessoas segundo o coração de Deus. Para que a gente venha manter a fé da nossa, a chama da nossa fé acesa, para que venha queimar sobre as nossas vidas, né, a justiça do Senhor, o juízo do Senhor sobre nós, né, porque o Senhor, ele fala assim que João Batista, ele batizava com água, mas a palavra diz que vinha um após dele, que ele ministrava que vinha um após dele, que não batizaria somente com água, mas também com água e com
fogo. E esse fogo, muitas pessoas acham que é emoção, que é aquele arrepio. Espera que o céu se abra como se abriu ali no batismo de Jesus, aonde o próprio Deus declara, né, com voz de trovão, que esse é meu filho amado com quem me comprazo. Porque é isso que isso que nós queremos, né? Na verdade. É isso que nós buscamos, na verdade. E quando nós estamos buscando do Senhor somente os benefícios, isso não é amor. Isso é um relacionamento de interesse. Mas quando nós buscamos no Senhor a verdadeira vontade dele, aí nós demonstramos o quanto nós amamos o Senhor verdadeiramente, né? Jesus, a partir do momento, naquele momento ali que ele foi batizado, ele iniciava ali, né, o ministério dele. E ele sabia que não ia ser só flores, pelo contrário, ele sabia que ele conquistaria muitas vitórias a partir daquele momento, que ele poderia se revelar a todos, né, como quem ele era, o verdadeiro Cordeiro de Deus, mas que ele necessitava padecer perseguições, ele necessitava padecer humilhações, ele necessitava muitas vezes fugir de certos lugares e, perdão, fugir de certos lugares. E a gente precisa também ter esse entendimento que servir ao Senhor, nós vamos ter muitas vitórias sim, nós vamos sentir o amor de Deus sim, o cuidado dele sim, mas nós como humanos falhos, assim como Davi era um humano e falho, mesmo sendo o segundo coração de Deus, nós temos que estar aptos a nos arrepender das nossas falhas e deixar com que a vontade de Deus venha se sobressair a nossa vontade e a vontade do Senhor ela venha a ser cumprida na nossa vida. E quando nós fazemos isso, a palavra de Deus, eu gostaria de trazer aqui mais uma palavrinha adicional, que está em Marcos 4:21, que diz assim, a respeito da candeia acesa, né? 4:21, eu estou indo no 21:4. Marcos 4:21. Glória a Deus, aleluia. Que fala a respeito da candeia acesa. Fala assim, ó. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A palavra de Deus, ela vem falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aqui ela nos compara como uma candeia. Nós somos candeia do Senhor que viemos para trazer a luz ao mundo. E que luz é esse? É a luz da verdade a qual nós conhecemos. É a luz da verdade a qual nos encontramos e recebemos na nossa vida. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas querem servir a Deus, mas elas, por ver tantas pessoas, né, querendo simplesmente aparecer, querendo simplesmente se promover ao invés de promover ao Senhor, elas têm um certo temor ao ponto de se acovardar, né, e de não avançar em levar essa palavra, em deixar que o Senhor venha fazê-la sobressair sobre outras pessoas na questão de levar a luz. E que luz é essa? É a luz da verdade, é a luz da palavra do Senhor, né? Se você recebeu a palavra e se ela transformou a sua vida, você tem um chamado do Senhor, você tem um dever de permitir com que essa luz ela venha a ser compartilhada com outros, né? Porque nós necessitamos disso na nossa vida. Quando eu venho falar da vida de Davi, eu vejo que Davi, além de um homem de guerra, ele também foi um rei, né? E como rei, ele necessitava de pessoas para estar ali em volta dele para aconselhamento. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós tem um chamado do Senhor, né? Quando nós permitimos com que essa chama ela venha a ser acesa sobre as nossas vidas, o Senhor nos transforma em igreja dele.
E como igreja dele, nós somos o corpo dele, somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, cada membro tem uma funcionalidade, cada um tem uma função. Alguns vão ser boca, outros vão ser olhos, alguns vão ser ouvidos, uns vão ser nariz, vai ter gente que vai ser a unha do dedinho mindinho, tem gente que vai ser sobrancelha, tem gente que vai ser o pelinho do nariz. Né? E ninguém é menos importante que ninguém. E assim eu vejo ali na vida de Davi também, ele precisando de pessoas para estar ali o alertando sobre aquilo, sobre os caminhos que às vezes não eram caminhos que o Senhor gostaria que ele seguisse. Quando ele caiu em adultério, por exemplo, ele tentou encobertar, ao invés de confessar, ele tentou encobertar o pecado dele de todas as formas, fazendo com que ele viesse cometer ainda mais, né, faltas contra o Senhor, atentando contra a vida, até mesmo daquele que ele deveria ter pedido perdão. Né? E isso fez com que o Senhor viesse chamar a atenção de Davi. E é isso que o Senhor ele faz conosco. E quando o Senhor mandou chamar a atenção de Davi, ele não falou com Davi propriamente, ele não falou com Davi diretamente, mas ele enviou ali um sacerdote, ele enviou ali um conselheiro, alguém que falava e Davi parava para ouvir. E assim, o Senhor, ele faz conosco. Ele envia pessoas para estar ali junto do corpo. Então, alguns vão ser boca para falar, alguns vão ser ouvido para ouvir, outros vão ser um conjunto todo, alguns vão ser os pés. Mas nós precisamos ser esse corpo todo. Nós precisamos deste compartilhamento para que a gente continue andando no caminho certo. Davi sabia que ele estava pecando contra o Senhor, ele sabia que ele estava fazendo errado, é lógico que ele sabia, porque ele conhecia o princípio das escrituras do Senhor e a vontade de Deus. E aqui a palavra ela não fala que Davi só faria conforme ali, né, a vontade do Senhor, mas aí ele fez conforme a vontade dele, e ele não estava disposto a voltar atrás sozinho e corrigir aquilo que ele fez. Então, o que o Senhor fez? Enviou o profeta para que viesse falar a Davi, para que viesse esclarecer diante dos olhos dele aquilo que ele está fazendo de errado, sabe? E é por isso que a gente necessita ser esse corpo, porque vai ter pessoas ali dentro do corpo para nos instruir, vai ter pessoas dentro do corpo ali para orar junto conosco, vai ter pessoas ali dentro do corpo que vão ser esses conselheiros enviados por Deus para nos ajudar a voltar novamente para a linha. Essas pessoas, muitas vezes, e quando nós fazemos isso, aí sim a vontade de Deus ela resplandece sobre a nossa vida. Aí a gente se transforma nessa candeia que não é debaixo da cama que ela vai clarear. Porque quem é chamado pelo Senhor e quer ficar escondidinho, quer ficar afastadinho, qual que é a serventia que vai ter para o Senhor? E aqui o nosso foco, a nossa meta nessa terra é ser útil para o Senhor, né? Não é para agradar homens, mas sim para agradar o Senhor, a qual nós entregamos a nossa vida e o nosso coração. E ali, quando nós nos dispomos a fazer isso, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós somos colocados em lugares aonde nós seremos úteis e aonde muitas vezes nós vamos ser aquele que vai abraçar, aquele que vai ajudar, mas muitas vezes nós também vamos ser aqueles que vai chamar as pessoas ao arrependimento, vai chamar as pessoas para o caminho correto. Líderes espirituais hoje precisam de pessoas assim, precisam de pessoas como Natan, que tenha coragem de não olhar, sabe, o cargo daquele que ele está indo repreender, mas que necessita, né, fazer aquilo que o Senhor determinou a fazer. A igreja do Senhor, ela necessita hoje de pessoas que vão ter a coragem, né, e a ousadia de simplesmente falar a verdade. E quando nós falamos a verdade, essa chama ela queima. E ela não queima para nos destruir, pelo contrário, ela queima para nos ajuizar, ela queima para nos fazer andar no caminho certo. E hoje a palavra que eu tenho para trazer para a igreja é essa. A palavra que eu tenho para trazer para quem está ouvindo essa mensagem é essa. Vencer essa candeia.
Mantenha a chama da sua fé acesa, né? Busque ao Senhor como sacerdote do Senhor que você é. Se entregue, se dedique verdadeiramente a Ele como o Senhor merece. Porque o Senhor, Ele não está aqui classificando, Ele não está com uma canetinha na mão, falando assim, olha, Edeli, você não pode me servir porque você, né, adulterou, porque você mentiu, porque você roubou. Você lembra, né, aquela festividade que foi feita lá? Você foi injusta com aquelas irmãs lá. Então, assim, você está destituída, eu não quero mais você na minha obra. Não, pelo contrário. Ele está aqui falando para nós, olha, isso daqui que você fez, você não arrependeu ainda? Não, mas pela minha graça, ó, eu te perdoo, mas corrige isso daí. Porque o Senhor, Ele não vai tirar de nós as consequências daquilo que nós fizemos, tá? Ele vai nos perdoar, porque o Senhor é gracioso. Você entende o que é graça? Graça é isso, é nós recebermos aquilo que nós não merecemos, e nós não merecemos o perdão de Deus, mas ainda assim Ele nos amou primeiro, né, e nos liberou essa graça maravilhosa, através de seu Filho Jesus Cristo, né, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou para nos salvar. Amém? E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, espero que venha edificar a sua vida. E agora eu já quero fazer com você uma oração. Esse daqui é só um exemplo, tá? Mas ali já tá o meu projetinho ali. E se você quiser também, não esquece. Mas vem manter a chama acesa conosco. Participa conosco, acompanha conosco. Se você não assistiu os 2 vídeos anteriores, né? Se inscreve aí no nosso canal, assiste os 2 vídeos anteriores, ativa o sininho para que você não venha perder as próximas ministrações apresentando até o mês de dezembro. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer, meu Pai amado, aleluia. Nós ainda nem adentramos, Senhor, o mês de março, mas eu já profetizo, Senhor, e já declaro que será um mês abençoado. Será um mês, Senhor, aonde nós vamos ver, papai, aleluia, o brilho do teu Espírito Santo se resplandecer sobre a nossa vida. Alguns de nós pode até ter iniciado esse ano, Senhor, frios, desanimados ou caídos, Pai. Mas eu creio que em nome de Jesus, aleluia, o Senhor vai restaurar, o Senhor já está tocando, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está fazendo, o Senhor já está mostrando, Senhor, o quão importantes nós somos, papai, aleluia, Jesus, para o teu reino nessa terra, onde poucos, Senhor, querem te servir de verdade. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, a trombeta, levanta, Senhor, aleluia, Deus, os seus profetas, levanta, Senhor, os teus servos, Senhor, sobre essa terra, Pai. Senhor, eu sei que a perseguição, ela virá sobre aquele que quer fazer verdadeiramente a tua vontade, mas nos dá estrutura, Senhor, para permanecer fiel, Senhor, diante da tua palavra, que isso é o mais importante, Senhor, para a nossa vida. Pai, nós te amamos, Senhor, nós te clamamos, Pai, nós intercedemos, Senhor, uns pelos pedidos dos outros, Senhor, nesta hora. Profetizando, Senhor, a paz, a abundância, oh glória a Jesus, aleluia, que o Senhor venha entregar a cada um de nós, não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que necessitamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ouve, Senhor, os nossos pedidos, o nosso clamor e as nossas orações, mas faça tudo, Senhor, conforme a tua vontade, porque fazendo a tua vontade, Senhor, eu sei que nós estaremos bem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.